queria agradecer muito o vosso testemunho, queria agradecer a vossa presença, passar-vos a palavra e pedir ao Jorge que passe um breve vídeo. Meu Deus, estás a falar? É mesmo assim que se consegue ser líder? É devagar que se consegue ser líder? João, passa a palavra. Obrigado. Obrigado. Antes de responder, agradecer muito o convite e muito honrado de o Esporão poder contar aqui um bocadinho a sua história e de pensar que poderá ajudar a passar este tempo difícil. Anda cá ouvir o filho do Gigas. Este tempo mais complicado e inspirar um pouco com a nossa história, da qual eu faço parte só de uma parte mais pequena. E com essa história poder se calhar inspirar, passarmos aqui um bom bocado, dar ideias e ajudar a ultrapassar também esta fase em que estamos a viver. Preparei aqui uma pequena apresentação de meia hora, que foi o briefing que me deram, e vou focar um quarto de hora um pouco sobre o passado, o presente e o futuro do Esporão, quase percorrendo o tempo e contando a história da empresa, e depois, se calhar, outro quarto de hora a falar um pouco sobre o projeto de sustentabilidade do Esporão, que é algo que nós frequentemente com o qual somos reconhecidos e que eu acho que tem contornos interessantes e que podem enquadrar também até com esta nova vaga também na Igreja com o Papa Francisco e todas as ideias ecologistas muito boas que ele tem para o mundo e que tem ajudado e que vão ajudar certamente no futuro. Portanto, se calhar vou passar aqui à apresentação, se me permitirem. Aqui está. Estão a ver a apresentação? Sim. Muito bem. Está ótimo. Então vamos lá. Não estou a conseguir passá-la. Aqui está. Muito bem. Então, o Esporão nasceu basicamente em 1973 por duas pessoas que se conheceram, o José Roquete, meu pai, e o Joaquim Bandeira, que era uma pessoa que vinha já da indústria do vinho e que estava a procurar condições para poder comprar uma herdade muito bonita no Alentejo, com o sonho de produzir vinhos de qualidade. Basicamente, a empresa está nesta altura, é 100% da nossa família, está numa transição de uma primeira para uma segunda geração. Produzimos vinhos, azeites, cervejas e também experiências associadas a estes produtos. Somos líderes de mercado em Portugal e líderes também no Brasil. O nosso património principal é o nosso território e as pessoas que aqui trabalham, mas concretamente a Herdade do Esporão e a Herdade dos Perdigões no Alentejo, a Quinta dos Murças, onde eu estou hoje, aqui no Douro, e também a Quinta do Amial, que comprámos o ano passado na região dos Vinhos Verdes. Empregamos 300 pessoas, temos 700 hectares de vinha própria, mais outros estantes de vinha contratada,
e somos atualmente um dos maiores produtores do mundo de uvas biológicas para fazer vinho. Engarrafamos e comercializamos à volta de 17 milhões de garrafas por ano, o equivalente. Quando olhamos para o vinho, 3/4 são vinho tinto, 1/4 é vinho branco. Engarrafamos e comercializamos também cerca de 1 milhão de litros de azeite por ano. As nossas vendas pré-Covid, portanto, de 2019, andaram nos 47 milhões de euros. E exportamos 65% das nossas vendas para cerca de 50 países, um pouco por todo o mundo, sendo que temos o Brasil, os Estados Unidos e alguns países da Europa que fazem uma parte importante dessa exportação. A nossa razão de existir, como já foi dito, é fazer os melhores produtos que a natureza proporciona de um modo responsável e inspirador. Este texto já foi lido, não foi combinado que ele seria lido, portanto fico muito contente que tenha chamado a atenção, porque é um texto que levamos no coração e que faz parte daquilo que é de facto a cultura do Esporão. É bom lê-lo de vez em quando e saber que é um texto que principalmente nas alturas mais desafiantes, mais de dúvida, é sempre um texto muito bom para ler internamente, para ver porque muitas das respostas estão aqui, muitas daquelas respostas que no dia-a-dia nós às vezes temos dúvidas, quando vamos a documentos, a textos deste tipo ou documentos deste tipo, encontramos boas respostas, e eu acho que, por exemplo, estes tempos agora do Covid, deste último ano, foi muito importante nesse sentido. Nós assumimos que era uma altura muito importante para pormos à prova os nossos valores e para fazermos aquilo que andámos a escrever e a dizer. E uma grande oportunidade a partir daí de melhorar a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que trabalham dentro da empresa, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, e acho que conseguimos construir durante este último ano, conseguimos construir mais esse ativo relacional e consolidar a nossa cultura e a maneira como as pessoas olham para nós. Do ponto de vista da organização, a empresa, como eu estava a dizer, portanto, temos aqui algumas ativos de produção e outros mais do lado da distribuição, a Herdade do Esporão no Alentejo e a Herdade dos Perdigões. Também já temos algumas propriedades em Porto Alegre, que é uma zona mais fresca, com condições com mais precipitação, com temperaturas mais amenas no norte do Alentejo, já a preparar um bocadinho também as alterações climáticas. Investimos também na Quinta dos Mursas, em 2008, aqui na região, no centro da região do Douro, e na Quinta do Amial também, uma quinta muito antiga que comprámos o ano passado, também ao pé de Ponte Lima, no Minho, e a Sovina, que foi a empresa pioneira de desenvolvimento e produção de cervejas artesanais. É um projeto ainda muito pequenino, mas as cervejas artesanais começam a criar o seu caminho em Portugal, como já fizeram noutros mercados e noutras latitudes, e nós acreditamos que podemos acrescentar qualquer coisa aqui. Do ponto de vista de distribuição, controlamos 50% da Prime Drinks, ou participamos em 50%, que é uma empresa importante de distribuição de bebidas alcoólicas em Portugal. Também na Colimpor, no Brasil, que é uma sociedade que o meu pai e o meu tio João começaram um pouco em conjunto nos anos 90, quando o vinho ainda era um produto muito embrionário no Brasil, e também quando ainda hoje se diz que os investimentos do Brasil, e que o Brasil é um mercado muito difícil para investir, e que muita gente falhou. Aqui no nosso caso é uma história de sucesso muito bonita e que mais uma vez tem a ver com uma visão muito, muito forte e muito antes do seu tempo daquilo que eram as oportunidades. Temos também uma sociedade nos Estados Unidos importadora de vinho, que é a Now Wine, que importa o nosso portfólio e que depois distribui no mercado a várias pessoas. Esta parte é muito importante, ou seja, controlar a produção, garantir a qualidade do produto desde a origem, por um lado, até ao mercado, tem sido algo determinante no nosso negócio, principalmente também a questão da distribuição, de podermos estar, de termos internacionalizado o nosso negócio mais do que a exportação, não é? Eu olho para a exportação como vender produto desde Portugal, meter num contentor e enviar para os clientes, e eles
eles o venderem. Isso acontece em alguns mercados, mas nos mercados mais importantes, que são estes 3, de facto nós controlamos, fazemos parte dessa distribuição. Na Prime Drink são 60 pessoas, na Qual Import são 25, os Estados Unidos são 5, mas isso significa que temos lá as nossas pessoas, as nossas equipas, com a nossa cultura, a trabalhar o mercado todos os dias e a desenvolver o mercado. Indo aqui um bocadinho à história, tentando fazer isto depressa também para ir focando nos pontos mais importantes, mas há bocadinho disse, portanto, duas pessoas que se conheceram, o Joaquim Bandeira, o meu pai está aqui, contaria esta história bem melhor do que eu, mas daquilo que ele me contou, era uma pessoa do vinho. O Joaquim Bandeira foi ter com o meu pai ao Banco Espírito Santo, pedindo-lhe um financiamento para comprar herdade de Porão e começar um projeto que ele acharia de grande qualidade, para fazer vinhos que ainda não existiam em Portugal em 1973, no Alentejo, onde ele acreditava se poderiam fazer vinhos de gama muito alta, coisa que não acontecia também nessa altura. O que se passou foi um entusiasmo muito grande do meu pai com o projeto. Os sócios do meu pai, ou os patrões na altura ainda, no Banco Espírito Santo, não se entusiasmaram tanto. O meu pai resolveu que sim, investiu o dinheiro que tinha neste projeto, a meias com o Joaquim Bandeira, e começaram este projeto. Obviamente depois acontece todo o processo do 25 de Abril, em 74, e depois o processo também em 75, do 11 de Março, e tudo aquilo que aconteceu em Portugal, e portanto, de facto, as primeiras vinhas foram plantadas logo nessa altura, portanto em 73, mas de facto o projeto só começa realmente em 85 a produzir o vinho já com a marca Esporão, com uma visão fortíssima, de facto de fazer uma coisa diferente, as castas que foram usadas, o tipo de adegas e a tecnologia que havia, as pessoas, fosse buscar pessoas fora também para começar o projeto. Uma visão muito disruptiva que marcou decisivamente aquilo que é a vitivinicultura moderna em Portugal, que afirmou o Alentejo como região líder também em Portugal, e muito disto que aconteceu é uma história de sucesso empresarial completa, e não podia deixar de ser, há 40 anos passados não podia deixar de ser assim. Mas eu diria que das coisas de facto mais importantes que aconteceram foi este começo, foi a visão inicial que de facto estava correta e estava acertada, que era muito à frente do seu tempo, mas que até hoje sustenta uma vantagem competitiva e uma cultura e uma percepção das pessoas em relação à nossa empresa que é aquilo que nos ajuda muito a fazer o nosso trabalho. Tudo o que vem depois é uma organização. É um trabalho árduo, é muito investimento, são muitas gerações já de pessoas a trabalhar juntas, é uma cultura, mas essa visão embrionária é de facto muito importante. A empresa foi crescendo, eu pus aqui também um cronograma, mas também com as vendas para terem uma ideia de como as coisas foram acontecendo. É verdade, depois aconteceu que o Joaquim Bandeira acabou por sair do negócio, e o meu pai acabou por investir e comprar a parte dele e investir ainda mais para desenvolver o negócio. Aparece o Monte Velho, que foi um grande sucesso, que era um vinho novo e com uma proposta de valor nova. Logo uma primeira diversificação, com queijos, presuntos e azeites, de onde só sobrou os azeites. Às vezes é assim, tem que se falhar e tem que se experimentar e dar oportunidade a que outras coisas aconteçam. Também os primeiros passos no enoturismo. Depois, já nos anos 2000, com vendas já expressivas, a necessidade de fazer um conselho de administração, de começar a dar alguma governação melhor e profissionalização também ao negócio. 2005, a liderança em Portugal. 2006, eu pus aqui esta mudança porque foi quando eu também entrei na empresa com uma missão de essencialmente a internacionalizar, porque nós aqui tínhamos cerca de 20% das nossas vendas fora de Portugal, portanto tínhamos um negócio muito grande em Portugal na altura, éramos já líderes e era pouco provável que conseguíssemos continuar a crescer aí, portanto era muito essa a minha missão. E fizemos um primeiro plano estratégico que tinha muito a ver com isto. A entrada no Douro foi logo decidida também nesta altura, porque o Douro, para o mercado internacional, são vinhos muito importantes.
Depois a reestruturação de todo o marketing e vendas e o início do projeto de sustentabilidade, incluindo a agricultura biológica. Portanto, foi em 2007 quando fizemos a primeira plantação de vinha biológica, há 14 anos atrás já, e isto a pensar que se queríamos internacionalizar o nosso projeto, ele teria que ter uma qualidade que permitisse competir com os melhores do mundo. E com os melhores do mundo é, por um lado, o velho mundo da Europa, dos vinhos franceses, italianos, espanhóis, e por outro lado, o novo mundo, que nessa altura estava em grande forma, com a Austrália, o Chile, a Argentina, a fazerem um grande impacto no mundo internacional. E portanto, o exercício no Esporão foi como é que nós conseguimos transformar este negócio, que era um negócio muito orientado para o mercado nacional e onde nós éramos líderes, para um negócio projetado para fora. E, portanto, isso implicou ir ao fundo da questão, da maneira como estávamos a produzir, como é que conseguiríamos produzir ainda com mais qualidade. A agricultura biológica já aparecia em alguns mercados à volta do mundo como algo que era bastante reconhecido do ponto de vista de qualidade, alguns dos melhores vinhos do mundo. São produzidos em agricultura biológica desde os anos 70, desde os anos 80, portanto havia já essa prova de haver grandes vinhos feitos dessa maneira. E tínhamos também alguns desafios e problemas da agricultura que achámos que a agricultura biológica iria ajudar a resolver, que estejam relacionadas com a fertilidade, com alguma toxicidade, com o excesso de utilização de água, e portanto achámos que fomos nos cruzando com a agricultura biológica e começámos a partir daqui. Só em 2019 é que certificámos a área toda da Herdade do Esporão e este ano aqui dos Mursas. Demorou mais de uma década a fazer isto, porque foi um processo muito delicado, porque tínhamos toda a nossa produção assente em cima das nossas vinhas e já tínhamos um negócio de 25 milhões de euros que dependia da qualidade que estávamos a fazer. Algumas das pessoas no Esporão diziam-me que eu estava muito bem, porque diziam que estávamos a tentar consertar uma coisa que não estava estragada, porque o negócio estava a correr muito bem, os vinhos eram ótimos, as pessoas gostavam dos vinhos, porque esta questão da agricultura biológica, e foi um processo que fizemos em conjunto e que demorou tempo, porque teve que ser feito com um grau de segurança e com um desenvolvimento de conhecimento, com uma cultura também que demorou tempo e que demora tempo a acontecer. Depois, também aqui, o início da diversificação em Portugal para outras geografias, para o Douro. Nessa altura não era óbvio se nós poderíamos só ser uma empresa do Alentejo ou deveríamos estar noutras regiões. Entendemos que sim. Avançámos aqui com a compra da Quinta dos Mursas, que é um projeto que já levamos 10 anos a desenvolver. Também nessa altura passámos a nossa empresa de vinagre para Esporão, que foi um momento simbólico, mas que serviu para renovar também a nossa missão, valores e dar outra elan à empresa. Depois, todo o processo de internacionalização, com o escritório em Angola, nos Estados Unidos, a reestruturação da distribuição internacional. Depois começa a crise em Portugal, que foram 3 anos muito importantes, mas que nós, com alguma antecipação, mas também com alguma sorte, fizemos todos estes investimentos na área internacional antes desta crise, que teve um impacto muito grande em Portugal, e foi de facto o crescimento muito forte do mercado internacional que durante estes anos, que praticamente duplicou nestes 6 anos, que permitiu nós termos conseguido continuar a crescer o nosso negócio e perdido com esta perda importante de negócio que tivemos em Portugal. Depois fizemos um novo projeto de enoturismo também, que é importantíssimo e que preparou também o ciclo de turismo que depois apareceu e que serviu também para projetar a nossa marca fora de Portugal. A aposta no crescimento dos azeites com uma nova equipa e com uma business unit mesmo específica de azeites, e os azeites hoje em dia já valem 15% da nossa faturação. Depois uma nova organização do portfólio com um branding mais claro, a aceleração do processo de agricultura biológica, a reconstrução de algumas adegas que já tinham 30 anos, a adega dos Lagares e depois a adega do Monte Velho, a criação do departamento digital em 2016 também, a preparar também a digitalização do negócio em toda a linha. Depois agora este plano estratégico mais recente também, já com as cervejas artesanais, um maior crescimento também do negócio dos Mursas e também a compra e diversificação para os vinhos verdes, que são os vinhos de mesa mais vendidos
fora de Portugal. O Douro vende mais porque vende vinho do Porto, mas a seguir é o vinho verde que tem também uma posição muito grande no mercado. Depois lançámos esta campanha que viram há pouco, a campanha Slow Forward, que tem como objetivo passar um pouco a comunicar pelos valores, que é algo que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Acho que os consumidores em geral, e principalmente os novos consumidores, querem e exigem saber qual é que são os valores das empresas, o que é que elas acreditam e o que é que elas fazem, não é só o que acreditam, o que elas fazem também. E o Esporão tem se envolvido em algumas iniciativas e algumas missões. Uma delas foi, por exemplo, aqui a questão da construção da barragem do Tua, que é uma questão muito controversa e que nós estivemos envolvidos também aqui no Douro. Fizemos a primeira vindima 100% biológica na herdade do Esporão, temos uma quantidade de vinho biológico que estamos agora a começar a vender e a chegar aos mercados e novas oportunidades a acontecerem. Lá está, um projeto que começou em 2007 e que só agora irá começar verdadeiramente a criar valor, porque temos algo para vender que as outras pessoas não têm. Por exemplo, nos mercados nórdicos nós sempre tivemos alguma dificuldade em conseguir vender vinho, porque são mercados de monopólio, portanto são tenders que são feitos e mercados de monopólio, e alguns tenders que estão a ser feitos agora, esses mercados são grandes consumidores de vinhos biológicos, alguns tenders que estão a ser feitos agora para vinhos portugueses, nós temos ganho quase todos porque estamos sozinhos no mercado. E não há ninguém, por exemplo, com quantidades de vinho significativas e capacidade para crescer que consiga estar nesses tenders. Abrimos também uma loja no Porto que tinha como objetivo um pouco levar a experiência do Esporão também às cidades. É um projeto que, por exemplo, sofreu bastante com aquilo, todo o turismo sofreu bastante do nosso, pelo menos, e no país inteiro, com esta questão do Covid. Chega 2020, o primeiro trimestre muito bom, funcionou tudo, estavam as coisas todas a andar bastante bem. Tinha sido um ano que tínhamos preparado muito bem o arranque desse ano e basicamente em março entramos em modo de gestão de crise. Logo nessa altura formámos um grupo muito coeso de gestão para acompanhar isto mais de perto. A prioridade foi a segurança, basicamente a segurança das pessoas, e quando digo segurança era a segurança, a saúde, a sanitária e a questão económica, garantindo a continuidade de negócio. Estas duas estavam ligadas uma com a outra, obviamente. A continuidade de negócio é uma coisa que todos os stakeholders querem e principalmente quem lá trabalha continua a conseguir manter o seu trabalho. Portanto, nós entendemos que nessa altura o mais importante que teríamos para fazer é garantir que não íamos ter pessoas doentes e que ninguém ia perder o seu emprego, coisa que posso dizer que conseguimos fazer com sucesso. Depois foi o replanear e reorçamentar o ano inteiro, quer dizer, pegar numa realidade tão distinta e tão diferente, um ano que tinha demorado 3 meses a planear e de repente em 15 dias reformular as coisas e definir novos objetivos que passam, por exemplo, por encarar que uma parte importante do nosso negócio na restauração não ia acontecer, definir expectativas de tempo em que iria haver a pandemia e os impactos que ela iam ter, portanto, tudo aquilo que muitas empresas tiveram a fazer e que foi muito difícil de lidar, mas foi um enorme teste à nossa capacidade de adaptação, aceitação e de mudança. Isto são coisas que a inquietude que já se falou aqui hoje, que é algo que faz parte da personalidade e DNA do meu pai e daí também para dentro do Esporão, mesmo antes de eu lá ter chegado, garantidamente. Nós falávamos muito nela e punhamos muito isso à prova, mas nada como um ano como estes para de facto obrigar a que as coisas aconteçam. Quer dizer, por definição, nós tivemos que reagir, nós tivemos que nos adaptar, tivemos que, por exemplo, tínhamos 30 pessoas do enoturismo aqui do Alentejo que deixaram de ter trabalho para fazer, porque o enoturismo fechou. Portanto, muitas dessas pessoas foram trabalhar para outras áreas, foram fazer campanhas de azeite, peço desculpa, estou aqui numa
Agora não pode. Pronto. Portanto, tiveram que ir para outras áreas e aprender outras coisas e isso foi positivo, não é? Porque, por exemplo, temos pessoas da área de turismo que nesta altura vão voltar para as suas áreas de turismo, que fizeram uma campanha inteira de azeite e conhecem melhor do que nunca como é que se faz azeite, qual é que é a qualidade dos azeites que fazemos, qual é que é a diferença entre cada tipo de azeite, como é que correu essa campanha. E isso está a levar a que outras coisas aconteçam e que outras oportunidades de carreira para essas pessoas também e para o Esporão aconteçam. Outras pessoas foram para o engarrafamento, outras pessoas foram para áreas mais comerciais e, portanto, são coisas boas que acontecem também e que temos que aproveitar destes tempos de mudança. 2021 tem sido muito uma continuação da gestão de crise, quer dizer, a ideia era que o ano ia arrancar lindamente, já com a pandemia. Não se ouviu falar na terceira crise durante 2020, ouviu-se falar só sobre a segunda, mas a terceira crise apareceu-nos rapidamente e com uma intensidade que não estávamos à espera, mas pronto, já com mais experiência e com expectativas de normalidade melhores, não é? E portanto estamos claramente mais positivos e mais expansionistas do que estávamos o ano passado. O investimento voltou a aumentar, temos os projetos a avançar e estamos a acreditar que isto de facto vai passar e que vamos ter um segundo semestre já bastante mais normalizado. Temos também o negócio já muito mais alinhado com aquilo que são os pressupostos da crise que estamos a viver. Temos os processos também muito mais alinhados com isso, processos internos, e, portanto, está a ser mais pacífico esta fase que estamos agora a viver do que, se calhar, os primeiros 3 meses de pandemia, com a pandemia até, se calhar, menos intensa, mas estamos a arrancar, diria eu, bem o ano e a esperar que, de facto, as coisas normalizem. Mas também, se não normalizarem, cá estaremos para dar a luta que temos que dar, quer dizer, e para ter a paciência, a motivação que exige às empresas e às pessoas nestes tempos desafiantes que todos nós, nas nossas vidas, em cada geração vamos vivendo, não é? Eu olhava para a geração do meu pai e pensava, caramba, que vidas tão preenchidas com aqueles tempos da Revolução e do 11 de Março e tudo aquilo que aconteceu e na minha geração isso nunca tinha acontecido. Estes temas, foi sempre um passeio bastante tranquilo, não é? E agora estamos a viver isto tudo e, portanto, é claramente o desafio desta geração lidar com isto e continuar a levar as coisas para a frente. O futuro do Esporão vai continuar a passar pela internacionalização, claramente pela transição para uma parte importantíssima do nosso negócio nos produtos biológicos, pelo desenvolvimento destes projetos mais jovens, que é a nossa entrada nos vinhos do Douro e nos vinhos verdes, portanto, são 2 projetos que estão a começar agora. E também um projeto muito interessante que estamos a desenvolver com o ISA, com o Instituto Superior de Agronomia, para onde iremos implementar um projeto nos próximos anos e em conjunto com eles, recuperando um dos edifícios da Tapada da Ajuda e estabelecendo aí um centro de investigação onde os escritores do Esporão também vão passar a estar e onde faremos também uma parceria muito grande com o ISA. Portanto, isto é um bocadinho o passado, o presente e o futuro. Vou, se calhar, gastar alguns minutos, se ainda os tiver, a falar um pouco da sustentabilidade e do projeto de sustentabilidade, de como é que ele aparece e o que é que andamos a fazer. O projeto de sustentabilidade tem na base um relatório do BCSD que foi feito durante muitos anos e que envolveu muita gente à volta do mundo, desde consultoras, associações, empresas, governos, a definir um bocadinho o que é que era uma visão para 2050, onde cerca de 9 mil milhões de pessoas iriam viver bem
e viver bem era viver como se vivia em 2012, julgo eu, que era quando isto foi feito. E o que se identificou é que com este crescimento demográfico eram precisos 2,5 planetas para sustentar o nível de recursos que estavam a ser consumidos, que iriam ser consumidos em 2050 por estes 9 mil milhões de pessoas. Portanto, alguma coisa teria que mudar para que as pessoas continuassem, ou terá que mudar para as pessoas continuarem a viver bem. Outra coisa que se identificou também, não sei se conseguem ver aqui neste gráfico, foi um estudo de correlação entre aquilo que é o PIB, o desenvolvimento económico, e os níveis de felicidade. Eles fizeram uma coisa chamada índice de felicidade, que tem a ver com segurança, com saúde, etc. E o que se verifica é que, de facto, desde dos últimos 60 anos, apesar dos níveis de PIB terem crescido imenso, a felicidade das pessoas manteve-se mais ou menos, os níveis de felicidade mais ou menos os mesmos. Portanto, dá a ideia que, de facto, a felicidade não está diretamente correlacionada com aquilo que as pessoas têm, mas da maneira que as pessoas vivem e aquilo que elas são. E, portanto, isto foi muito inspirador, e pensar, bom, então, o que é que uma empresa como o Esporão poderá fazer para contribuir para que as pessoas em 2050 possam viver tão bem como nós vivemos agora. E trabalhámos numa metodologia que se chama The Natural Step, que foi inventada por uns suecos já há alguns tempos, em que basicamente é este desenho que aqui está, não é? É uma metodologia que, de facto, olha para aquilo que é o negócio de uma empresa, depois esta ideia de um funil, ou seja, que recursos é que essa empresa, mínimos recursos que essa empresa pode utilizar para atingir o máximo impacto. E depois fazer uma análise típica de olhar para o futuro, definir uma visão, olhar para o presente, onde é que a empresa está e qual é que é o caminho que tem que percorrer. Portanto, foi isso que nós fizemos com estas pessoas. No nosso negócio, as questões mais importantes, obviamente, eram as questões da agricultura, da extração e produção de óleo, de vinhos e de azeites, toda a parte de engarrafamento, toda a parte de logística e distribuição, o marketing, as vendas e também o consumo e o final, portanto, o end of life do produto. E fizemos aqui este mapa muito simples e que ainda hoje utilizamos, em que dividimos aqui estes 8 pilares. E dissemos, bom, se somos uma empresa agrícola, a questão da agricultura biológica é absolutamente central, porque há um problema com a poluição e erosão dos solos, com o excesso de utilização de químicos na agricultura, com o excesso de utilização de água. Portanto, a agricultura biológica é algo importantíssimo. A questão da eficiência energética, exatamente a mesma coisa. Como é que nós conseguimos produzir utilizando os mesmos recursos? A questão da energia, consumo e produção, a questão da água e a questão dos resíduos não orgânicos. Depois toda a parte do packaging, ou seja, que garrafas mais leves é que podemos utilizar, podemos tirar tintas ou não das nossas caixas e das nossas garrafas, que tipo de rolhas podem ser utilizadas, e portanto toda essa questão relacionada também depois com a qualidade da água, o reaproveitamento, poluição da água que utilizávamos no engarrafamento, e portanto eram estes os temas do ponto de vista de engarrafamento e de packaging, aliás. Depois o transporte e logística e distribuição, onde conseguimos fazer menos porque essa logística está depois da nossa venda, não é? Portanto, são os nossos clientes já que contratam, mas continua a ser um problema. Eu ainda no outro dia vi um documentário muito bem feito sobre o grande desafio que existe de tentar minimizar o impacto que toda a indústria de shipping que tem no mundo, que se desenvolveu brutalmente nos últimos anos, e há um problema com o fim de vida dos barcos e com a poluição dos barcos e com o ruído que os barcos fazem nos oceanos e que matam os peixes. Portanto, é uma questão que nós conseguimos pouco diretamente intervir, mas que é um problema também. Depois o marketing e vendas, dar um pouco o nosso contributo para, contando a nossa história, poder ajudar outras pessoas e poder contribuir para um maior awareness destas questões todas.
os recursos humanos, tudo aquilo que tinha a ver com a segurança das pessoas e as condições de trabalho, e também a mobilização e a cultura interna, de uma cultura de sustentabilidade. Depois a relação com as comunidades e também todos os temas de governação que permitissem que o negócio continuasse e que a sustentabilidade económica do negócio também continuasse. Portanto, isto foi basicamente o que nós fizemos e tivemos a trabalhar. Depois, aqui para vos mostrar também, se calhar mais relacionado com a agricultura, que foi, eu acho que foi o mais épico que fizemos, que é de facto a transição de 700 hectares de vinha para a agricultura biológica. E isto passou por um processo de aprendizagem, por trabalhar com outras pessoas de fora, por ir a conferências, por ler livros, por visitar outras empresas que já tinham feito esta transição nos Estados Unidos, essencialmente, e no Chile também, mas também por desenvolver conhecimento e construir uma cultura. Por exemplo, isto que aqui está, foi a necessidade de nós começarmos a ter mais linhas de água a funcionar e as galerias ripícolas que são o abrigo dos auxiliares que nos ajudam a controlar as pragas, os irrelevamentos que trazem nutrientes e que ajudam a descompactar os solos, o corte, a gestão dos infestantes ser feita manualmente, mecanicamente, não é? Portanto, nas linhas, como se vê neste trator, com uma roçadora, mas depois manualmente, mesmo com pessoas do esporão, a cortar nas entrelinhas, com os tratores e nas linhas, as pessoas a cortarem, cegos para a vegetação auxiliar, animais, portanto, que fazem parte do montado, que também nos ajudam a fazer controle de infestantes e a manter o montado em condições, os produtos depois que saem também, por exemplo, desses animais e da biodiversidade que nós vamos promovendo, a produção em círculo fechado, com a produção de composto, de engaço de uva, mas também de resíduos do lagado de azeite, principalmente, que são muito úteis para fazer fertilizante, e, portanto, a combustão que começamos a fazer. O mulching, que é uma técnica também utilizada de vegetação seca, restos de biodegradáveis secos que nós utilizamos para cobrir as linhas e evitar que as ervas cresçam, portanto é uma espécie de um herbicida natural e que também permite a manutenção dos níveis de umidade no solo. O nosso banco de castas, que é cada vez mais importante para que não se perca o material genético português. Temos um grande património ampelográfico e temos no Esporão um campo ampelográfico com 188 castas plantadas, onde nós temos vindo a estudar a resiliência destas castas a diferentes stresses climáticos, situações de pragas e por aí fora, e, portanto, utilizando novas soluções para as nossas vinhas. Toda a parte tecnológica de gestão de água nas vinhas, isto são basicamente máquinas que medem os níveis de umidade no solo e na planta, que nos permitem ajustar o stress hídrico e o consumo de água melhor nas nossas vinhas. A plantação, depois das vinhas que fizemos no Douro, com um sistema todo funcional de recuperação de água, evitando a erosão dos solos. O Rio Douro, por exemplo, nestes dias como hoje, está completamente castanho, está dourado, aliás a cor dele vem exatamente daí, e isto tem a ver com a erosão do solo, com a água a cair e com vinhas mal feitas, o solo a ir embora. E, portanto, nós precisamos de manter o solo nas nossas vinhas e não na água. Construção, começámos a construir também, fizemos algumas construções e sempre que podemos com a terra, isto é a terra do Esporão, está aqui o arquiteto a estudar o melhor sítio, a construção em taipa, uma construção antiga no Alentejo, ainda muito funcional. Trabalhámos com as escolas do Alentejo a recuperar esta técnica, a criar condições para fazer, e construímos uma adega muito bonita, onde fazemos os nossos melhores vinhos em taipa, condições climáticas espetaculares, não precisamos ter ar-condicionados, são paredes enormes que absorvem e libertam umidade. Contam também a nossa história e fazem bons vinhos, que é aquilo que queremos. Aqui uma fotografia da cave do Esporão que vem do início, portanto,
já no início do Esporão havia esta visão de tentar utilizar os menos recursos possível. Esta cava é incrível como é que 30 anos depois continua a ser excelente para armazenar os nossos vinhos, não precisa de ar-condicionado, tem uma umidade sempre constante e, portanto, foi um ótimo investimento. Se fizesse um Excel na altura para fazer isto, obviamente o Excel ia dizer que para não fazer, mas olhando 30 anos para trás, ainda bem que foi feito, porque vai ficar durante muitos anos e vai durante muitos anos criar muito valor à nossa empresa. Aqui um projeto com água, onde fomos medir na nossa unidade industrial onde é que estava a ser consumida a água, percebemos que havia 2 ou 3 sítios que estavam com fugas e com essa observação das fugas e consertar essas fugas e com comunicação e com 2 ou 3 coisas de pressurização e tal, nós conseguimos poupar, julgo eu que foram 11 milhões de litros de água num primeiro ano, com alguma simplicidade. E, portanto, é um projeto que nós continuamos a fazer e uma cultura que implementamos e de basicamente medir, reportar, motivar e desafiar, não é? Depois aqui também nos Mursas, um projeto que fizemos, encontramos uma mina de água que há muito aqui nas montanhas, durante a obra de uma das adegas. Deveria ser um problema, mas um dos engenheiros que trabalhou connosco disse, não, olha, vamos pegar aqui nesta mina, vamos recuperar a água, temos que fazer um tanque também da rede de incêndios, vamos recuperar a água, porque esta água vem a 12 graus e nós temos que refrigerar a nossa adega, portanto vamos pôr um chão radiante na nossa adega e vamos passar água a 12 graus e no verão não vamos precisar. Portanto, foi também um projeto muito interessante, um aproveitamento que funcionou muito bem. Uma hectare biológica, portanto, sem utilização de produtos químicos, que foi meter aqui destas 2 lagoas no meio da montanha, que também não foi fácil. Os contadores, também já falámos, produção de energia solar na herdade de Esporão, todo o tema de reciclagens e desmaterialização que falámos, a utilização de rolhas FSC, os investimentos na equipa, fizemos aqui 2 investimentos importantes, que foi ir buscar e levar as pessoas a casa todos os dias e também dar uma refeição quente e coberta a toda a equipa do Esporão a partir de certa altura. Estas coisas são interessantes porque havia uma tradição, ainda existe uma tradição no Alentejo, de que as pessoas trazem a merenda com a comida de casa, que à hora do almoço sentam-se debaixo das vinhas e comem. E eu sempre achei que, apesar da tradição, aquilo nunca me bateu muito certo, porque ninguém gosta de acordar de manhã ou no dia anterior e estar a cozinhar o almoço do dia seguinte e a tirar horas de sono para isso. A qualidade da comida que fica armazenada também não é muito boa, porque muitas vezes vai para dentro da Tupperwares e estraga-se. E por outro lado, ninguém gosta de comer cá fora com 40 graus de calor, sentado nas pedras, e portanto fizemos esse projeto que teve um impacto muito importante na equipa. Esta árvore que aqui está tem estes muros que construímos, que são um banco, que quando o tempo permite, à sombra, e as pessoas queiram, servimos as refeições aqui, mas quando não permite, vamos para o parque agrícola e é lá que as pessoas almoçam. A campanha do TUA, que foi basicamente uma posição que tomámos a favor da não construção da barragem do TUA, porque nos parecer de ser um projeto economicamente não viável e que destruiu um dos últimos rios selvagens em Portugal. Perdemos essa luta porque a barragem foi construída, mas ganhámos, acho eu, um awareness do ponto de vista daquilo que são as barragens que não existiam em Portugal. Depois aqui alguns reconhecimentos que tivemos deste trabalho e pronto, e era isto. Era isto que tinha para vos mostrar. Não sei quanto tempo é que demorou, Jorge, se me alongou mais, peço desculpa, mas pronto, espero que... Não, João, foi ótimo. Foi um bocadinho mais do que a meia hora pensada, mas eu acho que todos acompanhamos com alegria essa paixão toda também por este projeto e especialmente por esta parte toda também da sustentabilidade do Esporão. E, portanto, eu acho que foi muito bom também e o tempo foi ótimo.
Vamos agora a algumas perguntas que me têm aqui chegado. E, primeiro de tudo, deixa-me dizer também que é impressionante ver quando nós vemos tantas empresas preocupadas com as certificações ambientais e com selos que possam exibir. Me dá gosto de ver uma empresa que tem esta questão totalmente dentro de si mesma e que, no fundo, desenvolve a sua ação com base nisso e não tem preocupações em ter que apresentar esses selos. Não é os selos que interessam, não é as certificações que interessam. Aqui, claramente, é mesmo uma empresa que acredita nesta questão. E, nesse sentido, há aqui uma primeira pergunta que foi posta e que diz o seguinte: comunicar pelos valores, gerir pelos valores, transformar a pressa em vagar, subir no Alentejo atendendo às mudanças climáticas, tudo mostra uma intensidade criativa que pede também o cálculo sobre o resultado. Como discernir na novidade o que é que tem condições para avançar? Possível casos. E também havia outras perguntas aqui também sobre se a sustentabilidade era um custo extra ou não. Portanto, mas como é que se discerne quando se está a avançar por este caminho? É um custo, não é um custo? É algo que vem trazer valor à empresa no futuro? Como é que é o processo de decisão nestes casos? Essa é uma pergunta muito boa. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que, à partida, parece ser uma aposta ganha, porque o Esporão, desde que começou com esta estratégia de sustentabilidade mais, diria eu, mais formalizada e mais intensa, as nossas vendas têm vindo a crescer. Portanto, essa é uma boa notícia e os resultados também. A agricultura biológica tem um impacto, algumas das iniciativas que se fazem de sustentabilidade têm logo um impacto positivo, ou seja, se nós conseguirmos poupar 11 milhões de litros de água num ano, estamos a poupar dinheiro, não é? Se nós conseguimos poupar eletricidade, estamos a poupar dinheiro. Se nós conseguimos comprar garrafas mais leves, estamos a poupar dinheiro. Portanto, algumas delas são sinergéticas e vão exatamente na mesma direção. A agricultura biológica. A agricultura biológica é um tipo de agricultura que nós começamos a fazer agricultura biológica não exclusivamente por uma questão ecológica. Foi por uma questão de problemas que tínhamos concretos para resolver. Quando eu começava, eu não percebia, hoje em dia já percebo qualquer coisa, mas na altura não percebia de agricultura, tirei gestão de empresas e não sou engenheiro agrícola e não sabia, portanto apoiei-me muito e tive muita sorte de trabalhar com pessoas com muita qualidade aqui no Esporão. E quando lhes fiz a pergunta quais é que são os desafios na agricultura, havia muitas questões à volta das dificuldades de produção, ou seja, de níveis de matéria orgânica muito baixos no solo, uma crescente incorporação de recursos externos para produzir e que havia qualquer coisa que tinha que mudar. Portanto, foi a partir daí que nós começámos a fazer, com a expectativa que íamos produzir mais e melhor, não é? Mas principalmente o melhor, o qualitativo é aquilo que me parece mais importante na agricultura biológica. E é essa a razão pela qual algumas das maiores empresas, dos melhores vinhos que conheço, produzem agricultura biológica. E, portanto, nós pensamos, se de facto o nosso compromisso é com a agricultura biológica, é com a qualidade dos produtos, desculpem, é por aqui que vamos seguir. E vamos monitorizando exatamente o que é que vamos ter que gastar a mais. O custo da agricultura biológica não é maior. Os níveis de produção é que podem não ser tão altos em determinados anos. Não é? E há também o período de transição, enquanto as pessoas estão a aprender. Não é? Portanto, o que nós vimos é que temos, de facto, um ligeiro decréscimo daquilo que é as nossas produções, o nosso yield, mas as uvas que estamos a utilizar e os vinhos que estamos a fazer e as portas que se abrem comercialmente compensam largamente. Não é? E isto também tem a ver com um paradigma que julgo eu que foi estabelecido na agricultura desde, se calhar, da Revolução Industrial, mas mais intenso desde os anos 70, de que o que interessa é a eficiência. E, portanto, que é uma coisa bastante taylorista, não é? Portanto, se é a eficiência que conta, como é que nós conseguimos produzir um quilo de uva o mais barato que pode haver, ou um quilo de arroz, ou o que seja. E esta perspectiva levou-nos a uma indústria alimentar com produtos muito, muito, muito baratos no supermercado, mas com custos colaterais enormes, não é? E essa questão põe-se muito na agricultura, que é, bom, como é que alimentamos o mundo inteiro, estes tal 9 mil milhões de pessoas com a agricultura biológica?
Eu diria que esse é um grande desafio. Há um tipo de agricultura que é a agricultura sintrópica, que quer dizer que é muito desenvolvida por um senhor Gosch, que é um suíço, que está a dar uma resposta a isso. Ele está a reaproximar a agricultura de centros de produção mais pequenos, mas mais completos em consociação e que são hiperprodutivos. Ele, num hectare, consegue produzir comida para uma quantidade enorme de gente, só que é para uma comunidade. Portanto, não é num sistema de abastecimento e distribuição completamente diferente daquele que nós temos, não é? E o que eu acredito é que, de facto, no nosso caso, foi um caminho de qualidade. Nós, quando falamos com os nossos clientes e apresentamos os nossos produtos e apresentamos o que é a agricultura biológica, que tem a ver essencialmente, para também não me alongar, com manter a biodiversidade no solo, ou seja, um solo que não tem micro-organismos e não tem biodiversidade, é um solo que está tendencialmente morto, e num solo tendencialmente morto não se vai produzir nada de jeito. E, portanto, se essa biodiversidade tem que lá estar, não podemos matá-la com produtos químicos, e a agricultura biológica é que dá a solução a isso. E, portanto, não estamos a olhar tanto para o lado do custo, estamos a olhar mais para o lado da criação de valor, que julgo que é uma aposta ganha, porque a percepção que as pessoas começam a ter do Esporão, pelo trabalho que desenvolvemos, como o Jorge está a dizer, e não tanto por aquilo que comunicamos, porque sempre achámos que era importante primeiro fazer e depois comunicar, e é por causa disso que só passados 14 anos é que estamos com produtos biológicos no mercado e não tivemos logo no primeiro, podíamos perfeitamente ter feito isso, mas de facto acreditamos que é com esse trabalho e com esse reconhecimento que as pessoas vão continuar a valorizar os nossos produtos e a comprá-los. Muito bem. Jorge, eu depois gostava, não como pai, mas de ter 1 minuto ou 2 para... Eu acho que dentro desta nossa lógica de promoção da família não posso deixar de depois dar 1 minuto ou 2. Mas não podemos encontrar a família. Mas se calhar deixe-me só aqui fazer 2 perguntas e já lhe passava a palavra. Pode ser? Pode, claro. Muito bem. Então, João, aqui outro tema também que vemos muito bem, saindo um bocadinho daqui da parte da ecologia, é a questão do impacto social do Esporão em toda essa região do Alentejo. Como é que o Esporão assume essa realidade? Como é que se assume também aqui como um promotor das pessoas, da comunidade em que está inserido? Há assim, alguns exemplos que nos possas dar? Sim. Eu acho que há questões, eu vejo aqui duas coisas separadas neste tema. A primeira questão, as pessoas que trabalham connosco, não é? Ir ajudar ou participar num projeto de uma muito meritório social na Guarda, primeiro do que estar a olhar para as pessoas que trabalham na empresa, para mim nunca me fez, não me faria sentido, não é? E para as pessoas que trabalham no Esporão, eu sempre senti que elas querem essencialmente 2 coisas, ou 3. Elas querem segurança no trabalho delas, querem segurança naquilo que é a continuidade da carreira delas e do trabalho delas, e querem ganhar o melhor possível. Portanto, estas 3 são 3 coisas mais antigas e mais fáceis que há para lidar. E as pessoas às vezes têm tendência a andar à volta delas. E à volta delas há questões, obviamente, que se podem fazer, que podem ajudar, como eu já falei, a questão dos transportes ou da alimentação, que ainda são custos importantes, mas que podem-se fazer, mas essencialmente a questão da remuneração, é garantir que as pessoas têm uma remuneração que permite terem uma vida digna, com perspectivas de melhoria e de continuidade, com oportunidades, que nós apostamos nas pessoas e, portanto, a parte da formação e das oportunidades de carreira, e, portanto, Jorge, sempre foi muito por aí. Claro que depois vamos participando em alguns aspectos sociais, algumas ajudas quando vamos podendo também, e mais na parte da comunidade, mas é aí que temos estado mais focados. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque são 300 pessoas, em Reguengos são 200 e muitas famílias, não é? Portanto, larga-se para muita gente e portanto, é de facto uma responsabilidade grande. Muito bem. Infelizmente estamos aqui a chegar às 7h15, mas há aqui uma primeira pergunta que nos saiu, logo a primeira que foi posta, que era: quem é que é o João Roquete? Como é que ele veio parar?
Mas aí era aquilo que eu ia referir. É. Então, entre pai e filho, não sei quem é que responde. Então Força, pai. eu conto em 3 minutos uma história. O João é o filho mais novo dos 6 filhos e a dada altura, portanto, terminou a formação em termos de gestão no ISG e depois foi parar a Londres. Foi à Goldman, foi, João? À Goldman Sachs, onde foi? Não, foi para a Merrill Lynch, pai. Para a Merrill Lynch, onde conviveu nessa altura, já levou muitos anos, por exemplo, com o Zé Albava. Mas a dada altura, o João veio ter comigo e disse: meu pai, eu sinto-me mal ali. Aquela gente vai toda a correr a ver quem é que chega primeiro ao jato privado, a ver quem é que dá caneladas nos outros para ir pela escada acima, etc, etc. Aquela coisa e tal. Bem, e então... entretanto, o que acontecia era que eu tinha uma relação pessoal com o homem da Merrill Lynch de Londres que me dizia, o João não sei o quê e tal, mas chorava-se um bocado, ele vai para onde ele quiser, etc. Bem, o João não queria e não foi. E agora, João, e o que é que tu vais fazer? Resposta do João, música. Eu, como pai e tal, estava, enfim, música, bem, enfim, e então o João realmente enveredou pelo caminho da produção de alguns, de muitos discos e outras coisas parecidas naquela altura, porque atenção, que o João está no Esperão há 15 anos, 14 ou 15, João? 2006. Portanto, vai fazer 15 anos este ano. Vai fazer 15 anos. Portanto, enfim, pronto, olha, que corra bem a música, que as coisas corram bem, etc, etc. Depois, o Esperão, entretanto, tinha um CEO que era o João Dotti, com bastante qualidade, e aí, na altura em que o João Dotti entendeu que gostaria de fazer uma alteração na vida dele, pôs-se a questão. E foi até, lembro-me, o próprio João Dotti, que talvez tenha entusiasmado o João a aceitar o desafio do Esporão. Portanto, este desafio já prende o João há 15 anos, vai fazer 15 anos. Não tenho qualquer dúvida a minha convicção é que o João, como CEO, é uma mais-valia importante, muito importante para o Esporão, para a empresa. Lembro-me, por exemplo, que quando o João chegou, o Esporão vendia talvez quase 70% aqui em Portugal e 30% fora. Hoje em dia a relação é inversa, o que foi de uma importância vital, mas também, especialmente, porque tudo aquilo em que eu acredito, o João não teve nenhum esforço em acompanhar e fazer das causas que motivaram, se calhar, alguma parte da minha vida também partilhadas com ele. E isso transmitiu-se à cultura do Esporão, que é concreta, porque isto não é só uma questão de eu e o João, do presidente do Conselho de Administração e do CEO estarem de acordo. É porque depois a cultura realmente instalou-se. A cultura do Esporão é uma cultura que hoje está instalada de cima até baixo. E isso fez com que nós estivéssemos incrivelmente preparados para qualquer coisa que era impossível de prever, que era a pandemia, e tivéssemos conseguido, através da capacidade de adaptação, por exemplo, que o ano de 2020 não fosse um ano de catástrofe, pelo contrário, não é bem pelo contrário, obviamente que não correspondeu às expectativas e o orçamento tinha sido feito, mas foi, apesar de tudo, um ano vencedor, por várias razões. Nós já tínhamos feito o caminho da digitalização há muito tempo, digitalização alargada, mas há um ponto que me parece que é importante focar e termino por aqui: a economia circular. Nós fazemos, há muito tempo, como cultura permanente e prática diária, a economia circular. Aquilo que o João mostrou nas imagens do composto é uma coisa. Por exemplo, também, se quiserem ver o caroço da azeitona, que é aquilo que aquece aqui esta casa onde eu estou confinado no Esporão, como sabem, que as águas quentes são todas feitas com composto proveniente das azeitonas. Isto só para dizer que, e para terminar agora esta vez de vez, Jorge, o código de ética quando é que foi? Em que ano foi? Pergunta que não lhe sei responder. Assim, sim, mas foi para aí há 25 anos, ou qualquer coisa assim. Não, não.
Não diria que tanto? eu diria que foi 15 a 15 20. anos. Hã? 15 anos, 15 anos. 15? Então coincidiu com a chegada de João ao Esperão. Mas eu era só para dizer que naquela altura, quando o projeto do Código de Ética começou a ser tratado, ainda era uma altura em que fundamentalmente a estratégia ou pelo menos a posição do Sr. Milton Friedman era dizer, não, as empresas é para ganhar dinheiro, depois os acionistas farão aquilo que quiserem. Há muito caminho percorrido, mas ainda há muito caminho a percorrer até que concreta e claramente a gestão e as empresas passem a serem inclusivas. Inclusivas significa, e o Esperão faz hoje parte de um movimento que é chamado Inclusive Capitalism, que foi promovido e arrancado por uma Rothschild, daquele dos Rothschild de Londres, e que tem o apoio do Papa Francisco, teve desde o início o apoio do Papa Francisco, e que realmente se destina a dar toda a perspectiva de tudo aquilo que está presente na gestão das empresas e que obviamente não são só os acionistas, são os colaboradores, são os fornecedores, são os clientes, são os mercados, são as comunidades, é o aspecto social, é uma quantidade de coisas. Quando o João Foucault, que nós nos preocupamos concreta e claramente com a nossa gente e com os nossos colaboradores, nós fizemos na segunda-feira passada o terceiro teste geral e alargado do Covid de todos os funcionários. Eu também fiz, portanto, também fiz, não fiz na segunda, fiz na terça-feira e posso dizer que não tenho, pelo menos por agora o Covid não se intrometeu. Não se aqui nesta intrometeu. reunião connosco, não Mas há para problema de dizer contagem. que no segundo teste tivemos 5 positivos, no teste de segunda-feira não tivemos ninguém, não tivemos nenhum colaborador positivo. Isto é só um pequeno pormenor e eu terminava agradecendo à SES a oportunidade também de percorrer este caminho, acho que cada vez acredito mais que a SES é de uma importância estratégica fundamental para um mundo melhor, em poucas palavras. Muito obrigado. É sempre um gosto ouvi-lo. João, não sei se ainda há alguma resposta à pergunta de quem é que é o João, penso que da nossa parte ficamos esclarecidos. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. A música continua, felizmente, tem sido muito importante foi muito importante na minha vida e continua a ser, e será sempre, porque me ensinou-me já muita coisa, o processo criativo que utilizo também um bocadinho no trabalho que faço no Esporão, aprendi muito na música e de facto na escola de jazz também onde andei, portanto fiz uma parte da escola de jazz também nessa altura, mas há muita coisa que eu olho para trás e que aprendi com a música que não me ensinaram na escola de gestão, obviamente, não é? Claramente, mas tem-me ajudado muito e acho que o futuro, no futuro eu acho que vamos ver mais isto. Eu vejo os meus filhos e o currículo que eles começam a ter e começo a ter dúvidas se eles vão ser, para que profissões é que eles estão a ser educados e se é só para só uma. E que tipo, eu tenho estado muito curioso com essa questão e acho que o futuro vai ser muito interessante nesse sentido das pessoas ganharem competências e caráteres e formas de olhar para as coisas que lhes sirvam para mais do que um trabalho, não é? E isso para mim tem sido muito interessante também. Muito bem, João. Infelizmente já passámos o nosso tempo. Passa rápido. Passa rápido quando se está a ouvir coisas interessantíssimas e eu acho que fica aqui uma lógica também de um testemunho que é possível dentro das empresas fazer uma lógica diferente. Não é? Muitas vezes estamos pré-formatados a um conjunto de ideias e de formas de estar, mas realmente é possível fazer e todos esses 14 anos de introdução da parte da agricultura toda biológica, todo este caminho de sustentabilidade, esta ligação com as pessoas também, com os próprios trabalhadores, com a comunidade onde estão. Quer dizer, isso é algo que se faz com o tempo, que faz-se devagar, mas principalmente faz de forma profunda, como parece que o Esperão tem conseguido fazer. E por isso eu acho que é um testemunho fantástico para todos nós, para também podermos aplicar isto no dia-a-dia das nossas empresas, naquilo que fazemos, e perceber que é possível sempre fazer diferente e fazer melhor, e fazer de forma mais funda.
Jorge, só para terminar, em termos do que foi o começo enfim, deste fim de tarde, que foi o devagar. Quando o devagar apareceu enfim, como ideia base e causa pela qual nós nos podíamos bater, não tivemos dúvidas de aderir imediatamente. Eu resumia tudo aquilo que tem a ver com a cultura do devagar. Entre uma lebre e uma tartaruga, a lebre vai chegar muito mais depressa, mas quem vê melhor e conhece melhor o caminho acaba por ser a tartaruga. Sem dúvida. Muito bem. Então e terminamos. O João estava com problemas no som, portanto pediu-me se eu terminava hoje aqui o nosso encontro. E só relembrar uma coisa que o Dr. José Redes refere muitas vezes, que é que Deus tem um sonho para nós e para cada um de nós tem esse sonho e que acha que nós só seremos realizados na medida em que correspondemos a esse sonho de Deus e que esse sonho de Deus passa por também sermos co-criadores do mundo e transformadores do mundo em que partilhamos. E por isso, queria também terminar com esta ideia, quer dizer, todos nós temos um sonho que não devemos desistir e eu acho que este testemunho fantástico que o João hoje nos trouxe aqui, eu acho que é uma prova que é possível fazer diferente e que é possível fazer melhor. E por isso, João, muito obrigado pela tua disponibilidade para estar connosco, obrigado pela tua exposição, que foi fantástica. Obrigado, eu estava aqui a escrever no chat o meu e-mail, caso queiram entrar em contacto, ou com sugestões, ou ideias, ou perguntas, o que for. Muito bem. Qualquer dia depois fazemos aí dentro dos momentos lúdicos que estamos agora a iniciar, quando for possível, fazemos aí uma proposta de passarmos por aí para provar alguns vinhos. Estão convidadíssimos. Ou aí no norte ou lá em baixo. Convidadíssimos. Olha, então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, João. Terminamos só com o Pai muito. Nosso, como é habitual nos nossos encontros. E obrigado a todos. E o próximo convidado vai ser o José Maria del Corral, que tem um projeto que é o Escolas, tem trabalhado muito a educação e, portanto, é um amigo próximo do Papa. Portanto, esta fundação que ele desenvolve está ligada, foi sugerida inicialmente pelo Papa na Argentina e tem agora desenvolvido isso a nível internacional. E, portanto, convidamos todos a participar depois nessa próxima conversa. Também vão ser desafiados para mais um encontro pais e filhos, para um jogo que é o Escape Game. E, portanto, numa tarde de sábado, quem quiser depois entrar, é um jogo virtual também engraçado. É uma hora e um quarto. Portanto, não tira muita tarde e é um momento diferente que podem ver.